Um, dois. Que a graça e a paz do Senhor reine em nossa vida, amém? Bem, eu vim para cá já de propósito, assim, para lembrar os irmãos que dessa vez o terno não vai ficar torto. Acho que foi uma das últimas vezes que eu preguei aqui, eu levantei ali muito, assim, envolvido com toda a programação, como hoje aconteceu e tem acontecido aqui na segunda igreja, e o meu terno ficou uma parte em cima e outra embaixo. Alguns irmãos conseguiram superar isso, outros não. Aí quando eu estava levantando, fechando ali, eu fui para lá, falei, já sei, vou deixar assim. Abracei o Júlio e vim aqui. Amados, é um grande privilégio, é um momento de forte emoção, porque como os irmãos sabem, nós estaremos, a partir do domingo que vem, ali colaborando com a primeira igreja batista em Alto da Serra, que Deus nos direcionou para ali estar assistindo, ajudando o pastor, a igreja, mediante um convite que nos foi feito. Eu quero falar para os irmãos que nós não esqueceremos vocês. Vocês continuam guardados em nossos corações. E outra coisa, já até falei para alguns que eu vou comprar um outro chip de cartão lá para o celular maior, porque eu vou ter que colocar mais números, eu não vou excluir o número dos irmãos. Agora eu também falo para os irmãos, né? Se precisar de alguma coisa assim que precise falar comigo, não confia no Zap não, tá? Porque eu sou, não é zero à esquerda, 1 bilhão de números à esquerda em relação ao WhatsApp. Eu não dou conta, porque se eu for acompanhar todas as mensagens, tudo que manda no WhatsApp, todos os grupos, eu não vou conseguir fazer mais nada, né? Mas aí de vez em quando Deus me leva assim, eu olho e eu vou em cima de uma coisa que está precisando. Deus é maravilhoso, né? Mas então, esse carinho, esse amor, nós levaremos para lá, mas as nossas filhas permanecerão aqui, né? E vocês sabem que aonde estão os filhos, no caso as filhas, estão os olhos dos pais. É sempre assim, né? E isso é maravilhoso. De forma que, assim, eu estou bem emocionado e é um grande privilégio para mim sempre trazer reflexão da palavra. E Deus é tão maravilhoso, é tão grandioso, e nós não merecemos isso, essa é a realidade. O homem não merecia anunciar o Evangelho. O homem não merecia ter essa experiência que Deus nos dá. O homem não merece ser filho de Deus. Mas a misericórdia, a bondade de Deus está sempre sobre a humanidade. Infelizmente, tem alguns que não entendem isso e não se posicionam frente a essa misericórdia, deixando ela entrar na sua vida através de Jesus Cristo, né? O rejeitam. Mas nós que atendemos isso, precisamos também fazer com que essa misericórdia que já existe em nosso coração, essa bondade, seja a ação de Deus pelo Espírito Santo para transformar a nossa vida, para que nós também sejamos instrumentos de Deus, de bondade e misericórdia na vida das pessoas que nos cercam, amém? Amados, eu convido a igreja a se colocar em pé e vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7. Filipenses 4, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Eu estava pensando, meditando, e veio ao meu coração
dentre muitas coisas, as experiências que nesse início de ano nós passamos. Foram muitos enterros, muitos velórios. O ano passado, em agosto, nós tivemos da irmã Edna, como nós sofremos, mas como a paz de Deus foi ali cuidando de cada um de nós. E aí, nessa jornada, em janeiro foi da minha mãe, foi de uma irmã da igreja lá de baixo, que tinha quase a mesma idade da minha mãe, 94 anos. Aí depois veio o pastor Edgar, e agora, mais recentemente, nessa semana, lá embaixo, veio um outro irmão conhecido que é sogro do meu irmão. A minha mãe faleceu, no dia que ela estava sendo enterrada, a sogra do meu irmão, que era da igreja lá embaixo, também faleceu. Aí, na terça-feira, nós voltamos lá para o cemitério Jardim da Saudade. E aí depois veio o pastor Edgar, mas já em fevereiro nós estávamos numa viagem. Mas depois nós assistimos o culto fúnebre. Fúnebre não, culto de gratidão a Deus. Amados, servos de Deus não tem culto fúnebre. Apesar que se fala assim, mas é culto de ação de graças pela vida daquele servo dele, de glorificação a Deus, e é um culto evangelístico também. E, passando isso, veio agora o sogro do meu outro irmão, que nessa semana aconteceu. Aí os irmãos falam, acabou? Não acabou. Agora, no sábado, foi o enterro do pastor Ismael, da primeira igreja batista de Areal, e nós estivemos lá junto. Amados, são momentos que passam na nossa vida, que nos trazem tribulações, aflições, sentimentos fortes. Olha que eu não estou falando das outras coisas que acontecem no mundo. Quanta coisa vem sobre a nossa vida. E nós precisamos entender o que a Bíblia nos fala aqui, nesse texto. O contexto é Paulo escrevendo a Filipenses. E nesse capítulo ele começa tratando de uma dificuldade que houve entre duas irmãs. Então, lá que muito serviram a ele, estiveram trabalhando com ele, que se chama Evódia e Sintique, ali no versículo 2. Então ele vai discorrendo sobre esse assunto. Paulo tinha um carinho todo especial para com a igreja lá em Filipos, porque a igreja em Filipos foi resultado de uma ação sobrenatural de Deus que fez com que ele deixasse de ir para a Ásia e fosse para a Macedônia. Deus impediu, a Bíblia diz, o Espírito Santo impediu que Paulo fosse para a Ásia e fez com que ele fosse para lá. E como consequência disso, ali ele fundou essa comunidade cristã, evangélica. Ele tinha um carinho tão grande por esses irmãos, que depois os irmãos leiam aí o início, que vocês vão ver Paulo fazendo uma declaração para essa comunidade, essa igreja que tanto acompanhava, que ele não fez em nenhuma das cartas dele. O interessante, um dia, eu fui ver isso, eu fui pesquisar, fui olhando cada uma das saudações, das referências de Paulo. Eu não vi Paulo falar o que ele falou para eles. Ele tinha um carinho todo especial. E essas irmãs estavam com dificuldade. Então, com certeza, tinha problema de ansiedade, tinha inquietação, tinha muita coisa. Aí, o versículo anterior a esse aqui, diz assim, Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Amados, para nós vivenciarmos, para nós termos em abundância essa paz tão poderosa, tão maravilhosa, tão sobrenatural de Deus,
que excede a todo entendimento, guardando o nosso coração, guardando o nosso pensamento em Cristo Jesus, não dá para ter se não estiver a oração de mão dadas com ela. Ah, meus amados, como a oração é importante na nossa vida. Eu já tenho pregado diversas vezes sobre paz, sobre oração, mas Deus me traz de novo a falar sobre esse assunto. A importância é tão grande, não é só para esse tempo, a importância é tão grande que houve desde a origem, continua existindo agora. Agora só vai ter um momento que nós não precisaremos mais orar, que nós não precisaremos mais ter fé, precisaremos mais viver pela fé, que não precisaremos mais ler a Bíblia, nem ter esperança. Vai ser o momento que nós estivermos na glória com o nosso amado, maravilhoso, glorioso Deus em Cristo Jesus. Só ali. Enquanto estivermos aqui, nós vamos precisar disso tudo. Infelizmente, por causa da contaminação do pecado que derrubou toda a humanidade. E aí, amados, a oração é muito importante. É imprescindível na nossa vida. Saibam que a oração, ela, assim, Deus não precisa dela. Nós é que precisamos. A Bíblia diz que Deus sabe tudo o que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. Ele já sabe. Ele conhece cada um de nós. Alguns veem a onisciência de Deus colocando Deus dentro da limitação do tempo. Mas Deus não é limitado ao tempo, e a Bíblia mostra isso. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos. E aí ele fala, continua, e 1000 anos para Deus é como um dia. No mesmo texto fala, sabe o que ele está falando ali? Deus não está limitado ao tempo como nós estamos. Então, Deus sabe tudo sobre nós. Ele sabe antes de existirmos, e Ele sabe depois de tudo, quando nós estivermos na presença dEle, na glória. Nós é que somos limitados a isso, Deus não é não. O Pai e o Filho não são limitados. Jesus Cristo esteve sim aqui enquanto homem, porque Jesus Cristo foi homem sim aqui, sem pecado. A Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 fala assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aí sabe o que fala depois? Homem. Veja só. Então, Deus sabe de todas essas coisas. Nós precisamos orar, mas a oração é para nós mesmos entendermos como está o nosso relacionamento com Deus. Porque a oração, na realidade, se transforma num termômetro do nosso relacionamento com Deus. Quer ver um exemplo? Quando você tem um amigo, e isso dá para usar na nossa experiência. Quando você tem um amigo que você gosta demais, que você encontra com ele a caminho, mesmo que você esteja de um compromisso, você começa a conversar. Se você não prestar atenção, o que vai acontecer? Você vai perder seu compromisso. Você gosta de conversar com ele. Você gosta de contar os seus problemas para ele. Você gosta de se derramar. E aquela conversa, sabe o que faz? Ela te torna transparente para o seu amigo e torna o seu amigo transparente para você. A transparência gera intimidade, gera amor, gera compreensão, gera tudo.
Aí nós falamos que amamos a Deus, nós falamos que gostamos de Deus, mas na hora que nós tiramos ali para conversar com Deus, muitas vezes não está refletindo muito isso. Ah, mas Deus sabe, sim. Aí uma coisa que eu costumo muito falar, que eu penso, eu sei que não é muito bom falar isso, mas é interessante essa visão. Eu entendo que Deus fez com que o homem, o ser humano, tanto a mulher, o homem, gerasse um filho, para ele entender, para o ser humano ter uma noção, uma pequena mostra do amor que Deus tem por nós. Sabe por quê? Como alegra o nosso coração quando um filho nosso vem para a gente assim, pedir perdão porque nos magoou, porque nos ofendeu. E sem a gente ter falado nada, porque ele imaginou, ele viu, ele entendeu. Como nós sabendo a situação dos nossos filhos, aí filho, pai, eu estou precisando de sapato, eu queria um sapato. Vem cá, meu filho. Quando o filho faz uma declaração de amor para os pais, o que acontece com o nosso coração? Se derrete. Aí quando ele erra com a gente, nossos filhos erram com a gente, que a gente fica triste, né? Magoado, muitas vezes até. Aí vem o filho e fala, pai, me perdoa. Ah, meus irmãos, não tem dor, não tem sentimento, não tem nada que subsiste. Entenderam porque eu penso assim, que Deus deu essa experiência para a gente? Para a gente entender. Então, amados, precisamos orar mais. Nós temos orado pouco. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos tirar esses momentos de nossa comunhão com Deus íntima, em que nada e ninguém atrapalhe, e colocar diante de Deus. Isso vai demonstrar que a gente está gostando de conversar com Deus, que a conversa com Deus é maravilhosa. Isso vai nos alimentando, porque essa conversa é na oração e na palavra também. Então, amados, nós normalmente queremos experimentar essa paz, mas essa paz, ela vai se desenvolvendo e sendo vivenciada em nossa vida, em função das nossas atitudes no nosso relacionamento com Deus. Não tem como. Vocês viram que eu comecei falando sobre o falecimento. E o que mais nos mói, o que mais nos deixa tristes? Não o falecimento do ente querido? Não o falecimento do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do filho, de um amigo? Mas veja só, a paz de Deus age nisso também. E Deus é misericordioso, amados. Ele nos olha com um olhar de misericórdia. Eu lembro, hoje aqui de manhã, o fechamento da mensagem da irmã Adriana. Que coisa maravilhosa. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias para sempre. Entenda ali, o salmista está falando isso para aquele que tem Deus como seu pastor, ou seja, aquele que, entendendo hoje, entregou a sua vida a Jesus Cristo. E aí, essa misericórdia, essa bondade, na nossa visão hoje, não está nos seguindo, está dentro de nós, no nosso coração. Mas essa bondade, essa misericórdia precisa promover ações na nossa vida, na nossa existência. Os irmãos sabem como? Refletindo essa bondade, essa misericórdia na vida das pessoas. Das pessoas. O ser humano transgride contra Deus. Sempre. A Bíblia diz que o ser humano peca. Nós pecamos. Mas nós pedimos perdão a Deus, nos arrependemos. Então o ser humano, até o salvo, infelizmente, peca. A Bíblia diz isso. Não vai haver pecado no céu, mas aqui na terra vai ter. Mas veja só,
E nisso aí Deus vai agindo na nossa vida. Nós erramos, todos os seres humanos falham, todos os pais erram, todas as mães erram, todos os filhos erram, só Jesus Cristo não errou. E Deus quer mover essa bondade, essa misericórdia que já existe no nosso coração, para que também nós olhemos os erros dos que nos cercam, com esta mesma bondade e misericórdia. Sabe para quê? Para não imputarmos o juízo, mesmo que nós tenhamos condições e direito de fazê-lo, para nós não fazermos, mas para nós manifestarmos assim essa misericórdia. Entenda que na hora que nós estamos vivenciando isso, a oração, na hora que nós estamos vivenciando essa bondade, essa misericórdia que não é nossa, mas é do Deus Todo-Poderoso que existe na nossa vida e que está ali no momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, na hora que nós vamos escolhendo, porque nós temos o livre-arbítrio, a viver dessa forma, sabe o que Deus vai fazendo? Ele vai fazendo essa paz crescer no nosso coração e invadir o nosso ser, através da ação do Espírito Santo, e ela vai crescendo. Então, quando olharmos para os erros, não é que nós vamos concordar com o erro, não, nós precisamos com amor, com carinho, confrontar o erro. Isso é o certo, mas entendendo esse ensinamento de Deus, esse ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram Jesus Cristo lá na cruz? Depois de apanhar, ser cuspido, zombarem, escarnecerem, as mãos furadas, os pés, ele no Calvário lá, eis que ele olha e vê os soldados que fizeram isso com ele, repartindo as suas vestes. O que Jesus Cristo fez ali? Ele orou por eles. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Humanamente eles sabiam, mas espiritualmente não. Olha só, o amor, a bondade, a misericórdia de Jesus Cristo se manifestando contra os seus algozes. E infelizmente hoje, nós tomados de sentimento, tomados por qualquer outra coisa, vamos agindo de repente com ira e nos sentindo que estamos certos em fazer e falar. Não é que nós vamos passar pano, como o pessoal diz, para o erro, não. Vamos com amor sim confrontar, mostrar. Não é possível haver isso dentro da igreja, irmãos que não falam com outros, não é possível. Irmãos que não conseguem olhar nos olhos dos outros, não pode. Irmãos que ficam irados com o outro, não pode. Deus não quer isso. E aí vem falando aqui sobre a paz. E aqui, na orientação da oração, depois os irmãos podem ler. Mas, amados, aqui vem. E aí ele fala: é a paz de Deus que excede todo entendimento. Muito bom. Sabe onde nós vemos isso assim, tão claro, tão vibrante? Em todos esses enterros. Infelizmente, do pastor Ismael nós não pudemos, que tínhamos já um compromisso lá na PIB de Alto da Serra. Então não conseguimos ir ao sepulcro. Estivemos só no culto de louvor e gratidão pela vida dele lá na igreja. Mas nos outros eu fui. E tu, pastor Edgar, também não. Meus irmãos, o que reinava não era tristeza, era paz, era louvor, era glorificação ao nome de Deus pela existência e o legado que aquelas pessoas deixaram. Amados, qual o legado que eu quero deixar para a minha posteridade? Qual o legado que você quer deixar para a sua posteridade? A bondade e a misericórdia? Ou a ira e o juízo? A falta de paciência? A falta de perdão? Não, amados. E nesses, como nós vimos as pessoas falando de tudo que esses fizeram. Vocês presenciaram aqui da irmã Edna,
Alguns presenciaram lá. Mas não é só desses não, amados. São tantos e tantos que nós vamos e que iremos, veremos. Mas então eu desejo que quando eu estiver nesse momento, que na realidade não estarei mais ali, já estarei na presença de Deus, é outra coisa também que a gente precisa entender. Quando o servo de Deus fecha os olhos aqui, ele abre já na presença de Jesus Cristo. Sabe por quê? Jesus Cristo disse para aquele ladrão que estava à direita. Ele pediu para Jesus lembrar dele quando entrasse no reino. Aí ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando o servo de Deus falece aqui, ele já está na presença de Jesus Cristo. Ele não está mais ali. Ali é o corpo, os restos mortais do ser humano. Ele não está mais ali, ele está na presença. Nós estamos aí no sentimento, porque nós estamos vendo aquela pessoa que nós sempre vimos, que nós amamos tanto, que não veremos mais. Como isso dói no nosso coração. Mas aí vem a paz e a alegria do Senhor, está fazendo o quê? Mostrando que pela nossa compreensão e pela fé, porque o justo vive pela fé, porque a palavra de Deus diz isso, já está na presença de Deus. Aí acontece essa paz que o mundo não entende, que excede todo entendimento. Como é que eu posso entender que no mesmo momento eu consigo estar triste, amargurado, mas também consigo estar feliz e glorificando a Deus? Como o ser humano entende isso? Como a racionalidade vai explicar? Não explica. Como os psicólogos vão explicar? Não explicam. É a paz de Deus excedendo todo entendimento. Então, e ela diz assim: guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz é de Deus, mas também é de Jesus Cristo. Mas aqui o autor focou para colocar tudo em Jesus Cristo, porque assim foi a vontade de Deus e assim é. Mas por que Jesus Cristo? Amados, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso que saiu dos céus e veio à terra, como homem. E eu falei aqui da outra vez no Natal, vivenciou aqui, foi cuidado por mulher. Não estou querendo desfazer das mulheres não, que tratam das crianças com tanto carinho, mas eu estou falando de fragilidade, de dependência. Ali como ser humano, se Maria não cuidasse bem de Jesus, Jesus poderia morrer. Ele passou, como a Bíblia disse lá em 1 Timóteo, homem, então ele passou pelo que nós passamos. Ele passou. Para ter conhecimento, ele não precisava passar disso não, que ele conhecia, na sua plenitude de glória e graça, junto com Deus. Mas ele veio aqui. Ele passou por isso. Mas tem mais coisas que a Bíblia fala, que eu não vou ter tempo agora de falar e de mostrar. Algumas eu falo, que em Filipenses fala que Jesus Cristo, em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, e nele, para ele foram feitas todas as coisas, todos os poderes, todas as coisas. Colossenses fala isso. Que coisa maravilhosa. E olha a outra declaração de Hebreus, no capítulo 1. Que coisa extraordinária. Capítulo 1, de 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Aí, olha a referência do que a palavra de Deus está falando sobre Jesus Cristo. A quem Deus, o Pai, constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Que tudo o que Deus fez, todas as coisas, tudo, Ele fez para Jesus Cristo. E entregou a Jesus Cristo. Foi Ele que veio aqui, que morreu por nós, que sacrificou. Mas não para aí não. Aí Ele continua. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo
a purificação dos nossos pecados e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amados, a Bíblia está falando aqui agora e a gente entende porque Deus fala isso aqui. Porque Deus guarda o nosso coração. Porque Deus guarda o nosso pensamento, sabe em quem? Em Cristo, porque Deus fez todas as coisas para Jesus Cristo. E antes da fundação do mundo, tem texto que fala que o Cordeiro já tinha crucificado. Sabe o que significa dizer isso? Na sua onisciência, Deus conhecendo todas as coisas que nós não conseguimos alcançar, Ele já tinha planejado a vinda de Cristo, a morte de Cristo, já tinha visto o sofrimento dele aqui, a ressurreição, a ida dele para a glória. E a paz, que só pode ser realizada quando se guarda o coração, quando se guarda o sentimento em quem? Em Jesus Cristo. Por quem? Por Deus. Então o segredo da paz é entregar a vida a Jesus Cristo. Mas para que essa paz possa abundar na nossa vida aqui na terra, daqueles que já entregaram, é buscar seguir aquilo que Deus orienta, para que essa paz trate dos nossos sentimentos, trate dos nossos sofrimentos. E muitas vezes nós mesmos não vamos entender, porque não dá para entender. Dá para experimentar, mas não dá para entender, nós não conseguimos. É superior à nossa intelectualidade. Porque é uma ação de Deus, sobrenatural. Isso Deus tem para cada um. Deus não quer que nós soframos, mas Ele quer que nós passemos por essas dificuldades, guiados, cuidados por essa paz. Porque os nossos sentimentos, porque os nossos pensamentos, os sentimentos, aí se refere aos corações, estão em Cristo Jesus. E o nosso ser está vivendo aqui em função da nossa morada na presença do Senhor. Essa paz é a paz de Deus que esteve na vida de todos esses heróis da galeria da fé, que sofreram tudo, mas não recuaram. Nesse tempo presente, que para a glória de Deus, para a honra do Senhor Jesus Cristo, que nós também passemos pela galeria dos heróis da fé aqui, fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus, mas vivenciando essa paz tão poderosa e maravilhosa que Deus quer que cada um de nós venha usufruí-la. E falamos também, como já falamos aqui durante todo, não tem outra maneira, outra condição de se receber essa paz do Senhor Jesus Cristo, de Deus, senão entregando a nossa vida ao Senhor Jesus. Então eu falo para você, meu amigo, que está nos acompanhando aqui na igreja, minha amiga, ou pela internet, não pense que essa paz que o mundo fala é a verdadeira paz. Essa pode ser a paz aqui, mas a paz que a palavra de Deus está falando é superior a essa. É a paz de viver eternamente com o Senhor Deus na eternidade, na glória dEle, experimentando coisas que nós não temos nem ideia. Nós ficamos imaginando, por tudo que a Bíblia fala, não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, vai ser alegria o tempo todo, vai ser uma coisa maravilhosa, mas nós não conseguimos alcançar, porque nós não conseguimos, mas sabemos que vai ser uma coisa maravilhosa. E essa paz começa aqui, e ela vai estar conosco lá na presença do Senhor Deus. Então a você, meu amigo, que está nos acompanhando pela televisão, a você que está aqui conosco, você tem a oportunidade de usufruir dessa paz. Para isso, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo, recebendo-o como Senhor e Salvador, para que aí sim
no seu relacionamento com Deus, na sua caminhada com Deus, na sua caminhada de oração, na sua caminhada na palavra de Deus, na sua caminhada em buscando viver aquilo que Deus quer para você, Ele vai desenvolvendo essa paz e aumentando cada vez mais na sua vida. E você vai conseguir passar pelas dificuldades, você vai conseguir passar pelos problemas, mas guardado e amparado pela paz que só Deus nos concede em Cristo Jesus. Amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé. E vamos dar uma oportunidade, nesse momento, você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, e que você entendeu a mensagem, e que Deus falou ao teu coração, e você viu que é possível ter essa paz na sua vida, eu vou te convidar para você tomar uma decisão. Eu peço à igreja para estar de olhos fechados, orando, e eu vou te fazer um convite, porque, como eu disse aqui, o ser humano precisa escolher. Deus nos ama de maneira sobrenatural. Ele nos criou com o livre-arbítrio. Então Deus quer que você faça essa escolha de receber essa paz sobrenatural de Deus, através de Cristo Jesus, para que essa bondade e essa misericórdia de Deus entre na sua vida e a partir daí conduza para sempre o seu ser, as suas escolhas. Eu convido você que entendeu essa mensagem e quer agora ter essa paz na sua vida, levante a sua mão, faça um sinal com uma das mãos dizendo: pastor, eu quero essa paz na minha vida, essa paz que excede a todo entendimento, essa paz que é Deus quem guarda o meu coração, o meu sentimento em Cristo Jesus. Você quer essa paz? Faça o sinal com as das mãos. Eu também quero deixar o convite para aqueles que estão afastados da comunhão com Deus, por alguma dificuldade, se desanimou, se entristeceu, se magoou e está vivendo distante da comunhão e da presença de Deus. Deus quer hoje que você retorne à comunhão com Deus e que essa paz reine na sua vida. E se você quer retornar a essa comunhão com Deus, faça sinal com uma das mãos, que eu quero orar por você. Existe alguém aqui que quer retornar com a comunhão com Deus? Não tenha vergonha, faça sinal com uma das mãos. Não existe idade. Se uma criança já compreendeu a mensagem e teve discernimento e quer fazer isso, faça. Não perca tempo. Tem crianças que se converteram, entregaram a sua vida a Jesus Cristo com 7 anos e nunca se afastaram do caminho do Senhor. Existe? Senhor Deus, Tu conheces cada um de nós que estamos aqui. Tu conheces o mais profundo do nosso ser. Pai, toma-nos, cada um de nós, nas Tuas mãos. Senhor Deus, que a Tua palavra refletida, que a Tua palavra lida, esteja tratando de cada um de nós, ó Pai. E que possamos, a cada dia, vivenciar essa paz tão maravilhosa. Essa Tua paz que nos capacita a passar pelo velório dos nossos entes queridos. Essa paz que nos capacita a enfrentar tantas dificuldades, enfermidades, problemas, porque confiamos em Ti, porque só Tu podes nos ajudar. Continua nos ajudando, continua abençoando a segunda igreja, Senhor, para a honra, para a glória e louvor do Teu santo nome. No nome santo de Cristo Jesus, amém e amém. A igreja pode sentar.